Muito bem. Dando continuidade à nossa exposição bíblica de Colossenses, nós vimos que o filosofismo, o legalismo, o misticismo e o ascetismo, que estavam sendo a influência para gerar esse novo movimento religioso chamado gnosticismo. E aqui, após termos estudado a questão do filosofismo, vamos ver hoje Cristo é superior ao legalismo. Muito bem. O tema de Colossenses é a superioridade da obra de Cristo sobre o sistema religioso sincretista, ou mais corretamente falando, ecumênico. Gente, não existe ecumenismo. Existe a verdade e existe a mistura da mentira com a verdade. Se as coisas estão de acordo com a palavra de Deus, isso é correto. Se não estão de acordo com a palavra de Deus, é mentira. Então, esse sincretismo de verdade com mentira é impossível. Aqui nós estamos diante de um forte elemento judaico, aonde Paulo ataca esse elemento, contrastando a circuncisão judaica, que é externa e humana, com a circuncisão cristã, ou do coração, que é interna e espiritual. Então existe esse contraste. Agora, por que os falsos mestres lançavam mão desse sincretismo para misturar, fazendo questão do quê? Que seus seguidores se circuncidassem e se submetessem à lei do Antigo Testamento, a lei mosaica. Só que o movimento judaizante não é exatamente igual ao movimento gnóstico. O legalismo gnóstico, que é esse que está nascendo aqui, meus irmãos, vamos lembrar, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses 100 anos antes de nascer o gnosticismo. Ele está tratando com as sementes. Quais são as sementes? Filosofismo, legalismo, misticismo e ascetismo. Nós já vimos alguma coisa, só que agora nós estamos entrando em detalhes mais claros. O legalismo gnóstico não era exatamente o legalismo judaizante. Por quê? Nós estudamos Gálatas e vimos como o apóstolo Paulo refutou o legalismo judaizante lá em Gálatas. Por quê? Pois lá em Gálatas eles defendiam a circuncisão e a obediência à lei como meios para a salvação. Esse é o movimento judaizante. Tá? O movimento gnóstico, ele lança a mão do legalismo, afirmando que a circuncisão, as leis alimentares, os dias santos, ajudaria o cristão a se tornar mais espiritual e fazer parte de uma nata, da elite da igreja. Mentira. Nota, eles lançam mão dos mesmos aspectos, circuncisão e lei, mas só com aplicações diferentes. Aqui, os gnósticos, eles queriam projeções através do conhecimento extrabíblico, por meios que nos aproximem de Deus, que nos tornem mais espirituais, que não através de Cristo. Por isso, o tema sempre é Cristo é superior. Porque eles colocavam Cristo como mais uma emanação, e não como Deus encarnado, o Verbo. Muito bem. Paulo explica que os cristãos não estão sujeitos a essa situação, a buscar qualquer desses benefícios espirituais. Por quê? Porque Cristo é superior, porque Cristo é suficiente para suprir o quê? Todas as nossas necessidades espirituais.
Não precisa desses outros elementos. Capítulo 2, versículo 9. Nós terminamos o último estudo por aí. Portanto, nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vimos isso? Toda a plenitude da divindade está em Cristo. Então, se toda a plenitude da divindade encontra-se nele, por que nós temos que procurar subterfúgios para fazer o que ele pode fazer completamente? É essa a questão que estava em jogo lá e continua em jogo nos nossos dias. Nós vamos ver isso. Diante disso, ele apresenta aspectos de identificação com Cristo. No versículo 11, que nós vamos tratar hoje, ele fala de nós sermos circuncidados dele, em Cristo. Agora vamos entender o que Paulo está querendo dizer com isso. Tem? Versículo 11, vamos fazer a leitura corrente dele primeiro, daí vamos trabalhar o texto. Nele, em Jesus, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, não por intermédio de mãos humanas, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Vamos entender isso. Primeiro, nós temos que entender o que é circuncisão. Circuncisão é um sinal da aliança que Deus fez com Abraão. O que Deus prometeu para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Sê tu uma bênção. 3 promessas feitas a quem? Abraão. Que nação é essa? Israel. Muito bem. Diante dessas promessas que Deus fez a Abraão, Deus colocou como marca, como lembrança, como memorial desta aliança a circuncisão. Vamos ver isso. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus está tratando com Abrão. Versículo 2. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Quem? Abraão e seus descendentes. Israel. 3. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou. 4. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Note, está tratando o quê? A aliança abraâmica. Serás pai de numerosas nações, como nós vemos o povo árabe também. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Aqui que muda o nome. Abrão para Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Essas são as promessas. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Está se estendendo para a nação. Aliança perpétua, nunca termina. Para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, em toda a descendência. Foi. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Hoje é posse de Israel? Não. Será na segunda vinda. Reino terreno messiânico. Aqui. 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Tem que guardar essa aliança. Como vai ser isso? 10.
esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. A circuncisão é a marca da aliança que Deus fez com Abraão, com a nação de Israel. Não tem nada com o cristianismo. É com Israel. Ok? 11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Isso daí estabelecido com a nação de Israel. Para que eles não esqueçam do que Deus prometeu a Abraão: terra, nação e bênção. 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, todo escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe, ou seja, todos que servem a Israel. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. 14. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. 14. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Isso é com Israel. Senão, os incircuncisos aqui presentes já deveriam estar mortos. Mas isso até hoje? Até hoje. Todo judeu deve ser circuncidado ao 8º dia. E como dá um corban humano? Isso que eu estou explicando. Esse aqui é corban humano. É com Israel. O não corban humano é isso que eu poderia explicar. Muito bem. Boa pergunta, para o pessoal prestar atenção no que tu queria explicar. Então, a circuncisão é um sinal da aliança de Deus com a nação de Israel. Apesar de a operação ser física, ela tinha um aspecto espiritual, um significado espiritual. E aqui está o problema. Israel se prendia no físico e não no espiritual. Deus advertiu Israel por causa disso várias vezes, para deixar os seus pecados e experimentar a circuncisão espiritual no coração. O que é a circuncisão espiritual no coração? Quando a gente vai no Antigo Testamento, você não vai ver o termo novo nascimento. Você vai ver o termo circuncisão do coração. Ele está se referindo ao quê? Ao nascer de novo, à experiência espiritual, à comunhão perfeita com Deus e eterna no sangue de Cristo. Eles tinham que ter essa comunhão aguardando o Messias. Nós temos a comunhão crendo que o Messias veio. Ok, vamos ver algumas coisas no Antigo Testamento para nós entendermos isso. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11. Deuteronômio 8, 11. Guarda-te, não te lasques, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje ordeno. Então, que livro que nós estamos olhando, gente? Deuteronômio. Deuteronômio pertence a quê? A lei. Os 5 primeiros livros são livros da lei, a Torá judaica. Então, eles são escritos para quem? Para Israel. Não para ser para a igreja. A igreja nasceu só em Pentecostes. Então, um texto para Israel, da lei judaica. Que o movimento judaizante queria exigir que todos praticassem os 613 mandamentos do Antigo Testamento. Ok? Como meio de salvação, o movimento judaizante. Ok? Mas vamos entender os aspectos que aqui estão envolvendo. Versículo 14. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus,
que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, eles estão fazendo tanta questão na cirurgia, mas estão esquecendo de Deus, da obra de Deus, o que ele realizou. Versículo 17. Não digas, pois no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Todo o sucesso que nós temos é porque nós merecemos, nós lutamos por isso. Qual que é o nome daquela submetralhadora israelense? Uzi. Uzi quer dizer em hebraico minha força, força do meu braço. Se fosse a força de Deus, deveria ser Uziel. Mas a arma, a metralhadora dele se chama Uzi. Força, essa é minha força. Bala, não Deus. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Então, o povo de Israel está distante de Deus. Estava naquele momento e hoje está muito mais ainda. Muito bem. Capítulo 10, versículo 16 de Deuteronômio. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Então, notem, aqui tem um aspecto espiritual, de crer, de depender de Deus, de buscar a vontade de Deus. Capítulo 30, versículo 1. Notem, nós estamos vendo alianças, gente. Nós vimos Gênesis, agora estamos em Deuteronômio 28 a 30, que é a aliança palestina. Bem, do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos ver alguns aspectos proféticos ligados a isso que Deus está comunicando a eles. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, estão longe de Deus, não circuncidaram o coração, não creram, eles creem na força deles, no poder deles, no trabalho deles, se esqueceram de Deus. Então o que Deus fez? Espalhou eles por todas as nações, que é a situação que eles estão ainda hoje, espalhados pelo mundo. Bem? Versículo 2. E tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos a sua voz, segundo hoje o que te ordeno. Versículo 3. Então o Senhor Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor. Não foram os homens que espalharam, foi Deus. Estão debaixo de disciplina divina. Tá? Versículo 4. Ainda que os teus desterrados, fora da terra da Palestina, estejam para as extremidades dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. Segunda vinda vai acontecer isso, que é o reino terreno messiânico, quando ele vai cumprir isso. Versículo 5. O Senhor teu Deus que te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Bênção no reino. 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Esse é um aspecto espiritual. Ou seja, a conversão, precisa a conversão nacional da nação de Israel. Isso só vai acontecer na segunda vinda. Isso nos leva a Jeremias. Jeremias capítulo 4, versículo 4. Profeta Jeremias,
Ricardo pregou esses dias. Circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Creiam em fato de verdade. É isso que é o assunto, circuncisão do coração. Ok? Capítulo 6, versículo 10. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos lhes são incircuncisos, e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. São incircuncisos de coração. Estão percebendo? Aqui é o aspecto espiritual do negócio. Capítulo 29, que o Ricardo ministrou, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações que estão espalhadas, e de todos os lugares para onde vos lancei. Foi ele que fez isso, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. E vai trazer de volta para Jerusalém. Pastor, Foi. aqueles judeus que morreram naquele holocausto lá, esses são descendentes que estão espalhados pelo mundo. Sim. E desse holocausto. Sim. Eles também fazem parte desse, o Senhor, os pais, desses Sim. descendentes. Tem judeu brasileiro, tem judeu americano, tem judeu no mundo inteiro. Notem que ele não é brasileiro judeu, ele é judeu brasileiro. Ele não é americano, ele é judeu americano. O judeu, ele é judeu em qualquer lugar do mundo, porque ele está espalhado. Ele não vai deixar de ser judeu. E eles conservam essa tradição até hoje? Sim. Então o coração não foi. Isso, precisa se converter. Esse é o ponto. Tá? Capítulo 31, versículo 31. Aspecto de bênção. 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Gente, quando a gente participa da ceia, esta é o sangue da nova aliança. Muito bem. A nova aliança ela está firmada com quem? É aqui que a cabeça das pessoas ficou confusa. Por isso que eu fiz um guarda-chuvinha aqui e coloquei a igreja. O ponto de conexão é o sangue. O sangue da nova aliança que confirma esta promessa de bênção para a nação de Israel. É o mesmo sangue que nós somos redimidos. Qual o ponto de conexão? O sangue. O sangue de Cristo. Esse é o ponto. Tá? Mas isso não implica que nós temos a aliança de Abraão, de terra palestina, a nação de Israel, e bênção na terra prometida. Alguém viu nos textos que nós acabamos de ler, igreja, cristão, alguma coisa desse tipo? Não. Ok? 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Que aliança foi essa? A mosaica, as leis. Porquanto eles anularam a minha aliança, mosaica, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. O que o Senhor está dizendo? Que ele o quê? Desposou Israel. Israel o quê? Esposa. A esposa de Deus, quem é? Israel. Quem é o filho de Deus? Jesus. E ele é o noivo de quem? Da igreja. Olha. São coisas diferentes. Aqui é Deus o Pai desposando Israel. Deus o Filho, noivo da igreja.
Aí o pessoal fala que Israel e igreja é a mesma coisa. Não é, são coisas tudo diferentes. 33. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel. Por que firmarei? Porque vai se cumprir no futuro. Depois daqueles dias, profecia, diz o Senhor, o que vai acontecer lá na frente? Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração as escreverei. Opa! Ele concedeu um coração desse. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por enquanto eles estão aderidos. Aderido. Exatamente. Só que existe uma promessa da conversão deles no futuro. Sim. Quem? Só Deus vai poder Isso. mostrar É isso. Jesus na segunda vinda, para estabelecer esse reino. Tudo isso tem a ver com o que, gente? Circuncisão física para Israel e circuncisão do coração para qualquer um que precisa depender de Deus. E do coração não é físico, não é externo, é interno. E essa definição, quando a gente vai estudar Romanos, ele apresenta vários aspectos de condenação. Condenação do pagão, condenação do moralista e condenação do religioso. E condenação do mundo inteiro. São 4 aspectos de condenação. Quando ele fala do religioso, ele está falando do israelita. Tá? Veja aí nas suas Bíblias de estudo, abra aí, Romanos capítulo 2, e vocês vão ver isso claramente. Romanos capítulo 2, no versículo 17, olha o tema acima, a condenação do judeu. Está vendo aí? Romanos 2? No versículo 17. A condenação do judeu. Então está falando que todo religioso judeu está condenado. Ok? E para nós entendermos essa condenação, vamos no versículo 25. Romanos 2, 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Está falando para o religioso judeu. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Não vale nada. Que adianta a circuncisão física se você não tem o coração circuncidado? Não está valendo nada. 26. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Olha, se a pessoa observa os princípios da lei, então isso não é considerado circuncisão? É, então aí a pessoa está crendo, está de coração. 27. E se aquele que é incircunciso, os gentios, por natureza cumpre a lei, sem seguir a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei. Quem é transgressor da lei? O religioso judeu que tem o coração incircunciso. 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, que é a circuncisão física. Nem é circuncisão a que é somente na carne. Não adianta nada a exterior. 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E crê. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O crer. Então aqui, por que o judeu está condenado? Porque ele é incircunciso de coração. Ele não tem que se converter. E vimos agora em Jeremias 31, 31, a profecia da conversão deles. Muito bem. Então, o verdadeiro critério de avaliação do judeu é o quê? A circuncisão do coração. Muito bem. O cristão, ele não precisa ser circuncidado fisicamente. Era o que os colossenses estavam exigindo pelos falsos profetas. Está entendendo aonde que o Paulo está trazendo a gente? Pois já foi circuncidado espiritualmente
por meio da sua identificação com o Senhor Jesus. Então, volta lá no nosso texto, Colossenses 2:11. Nele, em Jesus, também fostes circuncidados. Aqui não é para judeu, é igreja, Colossenses. Não por intermédio de mãos, não foi uma cirurgia, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Circuncidados nele, em Cristo. Vamos trabalhar mais um pouquinho. Jesus Cristo, ele fez por nós o que a lei não era capaz de fazer. A lei salvou alguém? Não. A lei só apontava o pecado. O salário do pecado é a morte. Eles apontavam a condenação. Eles apontavam a enfermidade, mas não davam o remédio. E o remédio é Jesus Cristo. Então Jesus fez o que a lei não foi capaz de fazer, salvar. Por isso ele fala da circuncisão nele, em Cristo. Do coração, não tem a ver com a circuncisão física. Pastor, Oi. nesse caso aí, por exemplo, assim, vamos supor, vamos dar um exemplo. Josué. Josué já não existe, ele é judeu. Sim. Não existe mais. Sim. E aí? Qual que é o problema? Não entendeu? Porque assim, o povo de Israel, no caso aí, era circuncisado, né? Todos eles. Entendeu? Desde Abraão para cá. Então, agora, no futuro, por exemplo, quando Cristo vier. Essa aliança é eterna, não é eterna? Sim. Aí. A circuncisão é uma marca do judeu. A aliança feita. Tá ligado? A aliança eterna. Mas aí que ele quer saber é o que aconteceu com esses judeus que morreram. Isso. Se eles. A salvação sempre foi pela graça, sempre foi pela fé. Josué era um homem de Deus. Então ele era salvo. Crendo que o Messias viria estabelecer o reino. E ele tinha a marca da aliança, que é a circuncisão. Mesmo crendo que não teria a primeira vinda. Sim. Não, ele cria no Messias. Isso que está aqui no quadro, ele cria. Ele não sabia do mistério. No Antigo Testamento, nenhum profeta sabia do mistério que é a igreja. Entendeu? Já a igreja é um mistério que não está revelado no Antigo Testamento. Então, quando a gente cristão, o batismo é comparado a... Não, isso que fazem, não tem nada a ver. É isso que eu estou explicando. Que a circuncisão física é algo só do judeu. Por isso que eu li Gênesis 17 para vocês. É só do judeu. A circuncisão física, às vezes as pessoas, alguns até não sabem o que é circuncisão, né? Física. Até o 8º dia. Isso. Aí, veja só. A pele do pênis do menininho é tirada. Retirada. Tá? Que é a circuncisão. E tem que ser no 8º dia. E a medicina comprovou que o dia de pico do organismo da criança, de defesa natural dela, é o 8º dia. Então Deus estipulou o 8º dia, porque é no 8º dia que a criança tem o pico de proteção do organismo. É o dia de fazer a circuncisão. Fazer a circuncisão também não deve ser no coração, porque é uma coisa que só os homens fazem, e as mulheres. Tá. Mas aí que está a questão. Uma vez que foi estabelecido com Abraão uma ordem e foi estendida a todo macho para isso, porque tem a ver com o quê? Quem é que lança a semente das promessas de multiplicação? Bem, então, porque é uma aliança feita que envolve o quê? Multiplicar. Envolve uma terra. Gente, é muito importante essa questão da terra. Qual que é a terra? Desde o rio Eufrates até o rio do Egito, o mar Mediterrâneo. Aqui é o rio Jordão, o mar da Galileia, o mar Morto, tá? Aqui é Jerusalém. Então, isso aqui é a região toda.
Só que o movimento amilenista, que é a maior parte dos cristãos, diz que o reino é o coração do homem. Espiritualizam algo que é literal. Tá? Então, aí cria esse monte de problema que a gente conhece. Vamos seguir mais um pouquinho. Então, a velha natureza é despojada do corpo da carne. O corpo da carne deseja o quê? Essa natureza deseja pecar. E essa natureza pecaminosa é erradicada quando a pessoa crê em Jesus. Lembrando que nós pecamos. Então, quando que nós vamos tomar posse completa disso? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, o crente precisa andar no Espírito, porque ele não vai cometer isso. Só que, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, esse é o ponto. E nós só vamos ter essa vitória completa quando tivermos um corpo glorificado, na presença do Senhor. Mas hoje nós já temos condição de enfrentar. Por que é importante essa informação, gente? Porque os hereges do movimento dentro da igreja, eles usavam esses circuncisão, alimentos, esses meios todos, para quê? Para dizer que você vai se tornar mais forte, que você... Só que eles nunca, através desses meios, conseguiram bloquear a ação da carne. E aqui Paulo está mostrando o despojamento da carne em Cristo, quando é circuncidado em Cristo. Está falando do novo nascimento. Não está falando da circuncisão física. Então, esse poder da carne, ele é rompido quando nos entregamos a Cristo e andamos no Espírito Santo. Bem? Então aqui nós temos a primeira definição, circuncidados nele. Vamos à segunda definição, ressuscitados nele, versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitados nele. A identificação do crente com Cristo, por meio do batismo, agora estamos falando de batismo, reflete a realidade interna de abandonar a natureza pecaminosa como força controladora da nossa vida. Então, existe esse aspecto, tendo sido sepultado. Força controladora da nossa vida. Nós precisamos nos despojar. Aqui, ele levanta o primeiro aspecto que nós vimos. Paulo ilustrou com a circuncisão. O primeiro aspecto de identificação com Cristo. Ele ilustrou com a circuncisão. O segundo aspecto que ele está ilustrando é com o batismo, falando dos ressuscitados. Agora, veja só. O batismo ele está ilustrando da morte da carne. No batismo ele fala do quê? Do sepultamento do velho homem. Como nós éramos antes de crer. Sepulta. Não apenas morremos, mas somos sepultados. Nós estamos trabalhando aqui com termos de figura. Vamos seguir mais um pouquinho. Isso é simbolizado aonde? Na confissão pública do batismo. E não no momento da conversão. Preste atenção.
e não no momento da conversão. O momento da conversão não é no batismo. Quem fala que a conversão se dá no batismo é catolicismo. Aonde o bebê, que é pagãozinho, deixa de ser pagão quando é batizado. E daí a pessoa, um dia, quando morre, não importa como que ela viveu a vida, ela foi salva pela pia batismal. Não existe isso na Bíblia, gente. Não existe isso na Bíblia. Tá? Na Bíblia, ela fala do batismo como testemunho público de que eu já nasci de novo, que eu já fui circuncidado no meu coração e que eu já ressuscitei com Cristo. Eu estou testemunhando publicamente através do batismo. Algo que já aconteceu, não está acontecendo naquele momento. Isso é muito sério. Por quê? Porque a maior parte, a maioria das igrejas evangélicas ensinam errado. Que a pessoa é salva no batismo. Não é o que a Bíblia ensina, não é o que nós estamos vendo. Mas o que a Bíblia ensina? O que nós estamos vendo? O batismo é a figura de que éramos filhos de Adão. E essa pessoa já foi sepultada quando da circuncisão do coração, ou seja, o novo nascimento. Assim, essa identificação com Cristo, tá? Assim, essa identificação com Cristo é simbólica. Por exemplo, Israel foi batizado ao passar no Mar Vermelho. Está lá em Coríntios. Mas o texto bíblico não fala que eles atravessaram o mar a seco, nem molharam os pés. Porque naquele momento eles estavam identificados com quem? Com Moisés. Eles foram batizados em Moisés, na lei naquele momento. Não teve água. O mar se abriu, passaram a seco. Estão percebendo que aqui ele está mostrando então aqui uma ilustração, um exemplo, um símbolo. Quando Jesus morreu, nós morremos com ele. Quando Jesus foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Não é esse o símbolo do batismo? Morrer em Cristo, mergulha na água. Ressuscitar em Cristo, vai lá. O velho homem morreu, foi sepultado. Um novo homem está presente. Esse é o símbolo do batismo. Mas esse símbolo do batismo está simbolizando o quê? Algo que já aconteceu. Não está acontecendo naquele momento. Aquele momento é um momento de testemunho público de aquilo já ocorreu na vida da pessoa. Então, quando Cristo ressuscitou, com Ele nós ressuscitamos. Nós não fomos transformados pelo poder da água, mas pelo poder de Deus. Se a água fosse o meio de salvação, então, o que a palavra de Deus iria ensinar? Batiza todo mundo aí. Mas não é isso que ela ensina. Pregar o Evangelho. É fé em Jesus Cristo. E Jesus Cristo precisou se fazer homem e morrer, derramar seu sangue e vencer a morte em nosso lugar. Ué, se a salvação fosse só pelo batismo, então bastava, Deus dá uma ordem lá dos céus, dos profetas, batiza todo mundo, que todo mundo vai ser salvo. Mas não é isso. Salvação é pela fé, pelo crer em Jesus. Então, essa transformação se dá como? O Espírito Santo nos identificou com Cristo e fomos sepultados com Cristo e ressuscitados com Cristo.
Efésios, capítulo 2, versículo 4. Já estamos terminando. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, sim, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, não é pelo batismo? Pela graça. 6. E juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos, há 2.000 anos atrás. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde estão nossas bênçãos? Nos lugares celestiais. Aonde nós estamos assentados? Nos lugares celestiais, à destra do Pai. Por isso nós podemos orar em nome de Jesus. Adentrar o tabernáculo celestial e chegar diante do trono da graça do Pai pelo sangue de Jesus. 7. Para mostrar, ó testemunho, nos séculos vindouros, lá na eternidade, a suprema riqueza da sua graça em bondade para, lá na eternidade futura, nós testemunho da graça e da bondade de Deus, que estamos salvos em Cristo Jesus. Temos vida eterna, porque Deus ressuscitou seu Filho dentre os mortos. Uma vez que nós estamos identificados com Cristo, que é isso que o apóstolo está mostrando aqui, que é a plenitude de Deus, como nós vimos no versículo 9, do que mais nós podemos precisar? Precisa mais alguma coisa? Ele é a plenitude, ele é tudo. Não precisamos mais. Mas, olha o problema que estava acontecendo lá, eles queriam voltar para o lei. Para quem já estudou Hebreus comigo, Cristo é superior, não tem como voltar para a lei. Impossível. Não tem como voltar atrás. Mas as pessoas até hoje buscam outro meio lá atrás. Elas buscam outros mediadores. Tem algumas igrejas que meditam sobre o volta atrás, né? Tem adventista, volta para a lei. Tá? Tem muitos crentes que buscam outros mediadores, outros intercessores, buscam experiências extra-bíblicas. Não é suficiente Cristo, não é suficiente a palavra de Cristo. Tem que ter alguma coisa a mais. Não é o que está sendo ensinado aqui. Mas é o que está acontecendo. Está acontecendo. Então esse movimento gnóstico, sincretista, foi se introduzindo no meio cristão. E está essa baderna que nós estamos vendo. Porque simplesmente nós temos que crer em Cristo, depender de Cristo, buscar em Cristo, a vida está em Cristo, Ele é o mediador, Ele é o intercessor, Ele é a vida, não precisa mais nada. Mais nada. Mas nunca está bom. Eu vou buscar uma palavra para mim. E palavra que eu vou buscar para mim que não está na Bíblia. Eu vou pedir lá para sei lá. Lembrar que os dias santos têm um Deus padrão. E para cada Deus padrão do dia santo, tem um santo cristão. E se nós estudarmos um pouquinho de astrologia, nós vamos ver que é tudo puro paganismo, lá desde trás, tudo crendices, mas estão colocando intercessores, mediadores e poderes, emanações sobre as vidas do nosso e não Jesus Cristo.
Então, quando uma pessoa chegar para você e falar, qual que é o teu signo? O que você responde? Jesus Cristo. Esse é o meu signo. Não, mas estou falando sério, eu também estou falando sério. Jesus Cristo. Eu estou cansado de ouvir isso aí. Qual é o seu signo? Jesus. Não, mas eu estou falando sério, qual é o seu signo? Eu também estou falando sério, é Jesus. Essa é a questão. É isso que o apóstolo está chamando a atenção. Cristo é superior ao legalismo, às leis. Não tem que voltar para a lei. Só que Moisés fez aquelas leis, né? Agora, imagina só a quantia de leis de homens que nós temos essa vida, e que são levadas à lei. Esse é o ponto. Leizinhas. E a circuncisão do coração, só o visível, só o aparente, só religiosidade. Sem intimidade com Deus, sem relacionamento íntimo com Ele, sem comunhão, sem dependência, sem fé verdadeira. Só religiosidade. Esse estava sendo a semente do gnosticismo lá. E hoje nós temos essa semente espalhada de maneira sincretista, misturada, a varrer. Eu publiquei uma imagem do Adventismo no grupo nosso. Verifique lá no teu Adventismo. Gente, é puro gnosticismo. É lei alimentar, profetiza, é a tradição humana no lugar da palavra de Deus. É puro gnosticismo. E não está difícil de encontrar, é só você seguir essa calçada que já tem ali na frente. Uma vez na igreja, o pastor falou que não podia comer carne de porco por causa essa lei também, quando Jesus expulsou os demônios, foi caiu no porco, né? Aí eles disse que não podiam comer a carne de porco. É a mais gostosa, né? Aí que está. Eu já mostrei para os irmãos o concílio de Jerusalém. O que ficou da lei judaica? Vocês devem saber de cor. O que ficou da lei judaica? Não comer comida sacrificada a ídolo, não comer sangue, não ter relações sexuais ilícitas. Mas o pessoal, principalmente Jesuânia, não se aguenta de inovar aqui na candidata. Não é isso? Essa menina, até dentro da igreja já tem. Isso aí. Meus irmãos, essas são as orientações da palavra de Deus. Detalhadamente. Eu creio ou eu não creio? Eu estou vivendo como alguém identificado com Cristo, de fato e de verdade, ou sou mais um na multidão gnóstica dentro das igrejas? É isso que está sendo confrontado. Muito bem. Posso ficar em pé? Vamos orar? Senhor, queremos agradecer porque o Senhor nos amou primeiro, realizou uma obra, Senhor, a partir, Senhor, do Verbo se fazendo carne, sendo crucificado, sendo sepultado, ressuscitando e ascendendo ao céu. Em Ti, Senhor, temos tudo o que necessitamos nos aspectos espirituais. Temos fé, temos vida, temos comunhão, temos esperança,
temos, Senhor, tudo aquilo que necessitamos para refletir na tua glória. Grato, Senhor, pelo privilégio de te servir. Agradecemos, Senhor, teu grande amor, sabendo que não temos mérito, mas o Senhor é a nossa esperança viva, é a plenitude de Deus. Por isso nós oramos no teu nome. E que o amor de Deus o Pai, manifesto na entrega de Jesus Cristo, seu Filho, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós na pessoa de Deus e Espírito Santo, e temos provado, Senhor, do teu ensino, do teu consolo e da esperança de um dia estarmos contigo. Que assim seja a tua igreja, hoje e sempre. Amém.